Olá pessoal da Grande Vivina Monteiro, aos alunos do terceiro ano aí, meus cumprimentos, sejam todos bem-vindos ao terceiro ano. Essa é a nossa primeira aula aqui de 2025. Temos várias outras aí, aulas gravadas aí no canal Projeto Surpreenda, outras gravadas no canal da escola M Vivina Monteiro. Vocês podem assistir aí quando vocês quiserem. Então, nessa primeira aula aqui, nós iremos trabalhar algumas questões envolvendo frações. Eu dividi em duas partes, para o vídeo não ficar muito longo, tá certo? Nessa primeira parte, a gente vai trabalhar duas ideias aqui, a ideia de fração e o conceito de frações equivalentes, ambas na resolução de problemas, ok? Vamos então para o nosso primeiro problema. Uma professora de biologia pretende fazer um bolo para surpreender sua turma. Uma dica aí para as professoras Keila Núzia e Dani Bill, né? Fazer um bolo aí para suas turmas. Ela dispõe em sua geladeira de 15 ovos, mas só vai precisar de 2/3 para fazer o bolo. Quantos ovos serão utilizados para fazer esse bolo? Eu vou resolver esse problema de duas maneiras diferentes, certo? A primeira, eu vou desenhar aqui um desenho, vamos utilizar o método geométrico e colocar aqui o 2/3. Lembra que 2/3 é alguma coisa, é um inteiro, uma parte inteira dividido em 3 partes iguais. Note aqui que o denominador aqui é 3, ok? Então a gente tem o todo aqui dessa situação problema são os 15 ovos. Nós dispomos aqui de 15 ovos, então 15 ovos corresponde à soma de todas as partes, ok? É o nosso todo. E aí as professoras de biologia, né? A professora de biologia, ela só vai precisar de 2/3 desses ovos para fazer o bolo. O que é 2/3? São duas partes dessa. Então, se a gente tem aqui o todo, pessoal, 15, a gente pode dividir esse 15 em 3 partes iguais. Se a gente dividir o 15 em 3 partes iguais, cada parte vai ser, então, 5. Como nós queremos 2/3, então são duas partes. Deixa eu pintar aqui de amarelo para você entender. Então, 2/3 são essas duas partes. E é lógico, 2 vezes 5 é 10, ok? Tá aí a nossa resposta, 10 ovos. Só isso, professor? Sim, só isso. Simplesmente isso, nada mais que isso. Muito fácil, né? Vamos fazer essa mesma questão usando um método diferente. Eu vou chamar aqui de método prático. O que a gente quer nessa questão? A gente quer calcular 2/3 de 15, né? São 15 ovos. E a gente quer calcular 2/3. O que a gente quer é isso, 2/3 de 15. Note que esse D, ou esse de, né, essa preposição, ela equivale à operação de multiplicação, ok? Então, nós traduzimos aqui essa expressão como sendo 2/3 vezes 15. Então, é a multiplicação de uma fração pelo número. Então, extrair uma fração de um valor é multiplicar a fração por esse valor. Então, a gente tem duas alternativas aqui. Multiplicar 2 vezes 15, 30, e dividir esse 30 por 3, que vai dar o 10. Ou, se você preferir, você pode dividir primeiro. 15 dividido por 3 dá 5. A gente está aplicando aqui as técnicas de cancelamento, ok? E 2 vezes 5 é 10. Tranquilo? Muito tranquilo. Espero que você tenha entendido. Logo, nossa resposta aqui são 10 ovos. Vamos então para o problema de número 2.
Mariana está fazendo sanduíche para a sua festa de aniversário. Ela já montou 16 sanduíches, o que corresponde a 1/4 do número de sanduíches que ela pretende fazer. Quantos sanduíches Mariana vai montar na festa? Vamos também resolver esse problema usando os dois métodos. Vamos começar pelo método do desenho, né? Vamos fazer um desenho aqui. Note que a fração aqui é 1/4, então eu vou pegar aqui um todo e dividir em 4 partes iguais. Dessa vez nós não temos o todo, esse 16 não é o todo, esse 16 corresponde, ó, tá aqui, ó, a 1/4. Então o todo aqui, coloquei aqui a interrogação, é desconhecido, nós não sabemos ainda quem é o todo. O que nós sabemos é que esse 16, ele corresponde a 1/4, ele é 1/4, é um pedacinho desse. Então esse pedacinho aqui que eu pintei de verde, ó, notou? Vou piscar aqui para você entender melhor. Aqui é 1/4, ele corresponde a 16. Ora, sabemos que fração corresponde à divisão em partes iguais. Então, se esse 1/4 é 16, esse outro 1/4 aqui também é 16. Esse também e este também. Logo, o nosso todo, né, a figura completa, que é os 4/4, é igual a 4 vezes 16. Né? Você pode somar se quiser, dá 64. Então, está aí a nossa resposta. Ela vai fazer, né, Mariana, vai fazer 64 sanduíches. Vamos fazer novamente esse mesmo problema usando o método prático. O que a gente quer nesse problema? Ou o que a gente sabe, né? A gente sabe que esse 16 é igual a 1/4 do total de sanduíche que a gente quer descobrir quanto é. Então, eu vou chamar esse total de sanduíche, que por enquanto é desconhecido, de x. Então, o que a gente tem é o seguinte, aqui 1/4 de x é igual a 16, certo? 1/4 do total, que eu não sei quanto é, que eu estou chamando aqui de x, é igual a 16. E a gente já sabe o significado do di. O di é vezes, né? Não, nem vou repetir aqui, eu já vou multiplicar. Então, 1 vezes x é x. E esse 4 vezes 1, que está debaixo do x aqui, ó, 4 vezes 1, é 4. Lembrando que na multiplicação de fração, você multiplica o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Ou, se você quiser entender de uma outra forma, 1/4 de x é x sobre 4. É o x dividido em 4 partes iguais. E isso é igual a 16. Ok? Você pode imaginar que debaixo desse 16 tem o número 1 e aqui pode aplicar meios pelos extremos, né? A propriedade fundamental das proporções. Ou seja, esse x vai multiplicar o 1, x vezes 1 dá o próprio x, e o 4 vai multiplicar o 16. 4 vezes 16 dá 64. Logo, nossa resposta é 64 sanduíches. Tranquilo? Dois métodos diferentes aí para você compreender a ideia de fração. Vamos para o problema de número 3. Nesse problema aqui, em algumas salas, o que pegou a folhinha mais antiga, eu tinha errado aqui, em vez de o 5 eu tinha colocado um 3, mas não tem problema, se você fez com 2/3, vai encontrar o valor 108 no final, mas eu resolvi consertar aqui a questão e deixar conforme a questão original, é uma questão de concurso do Arquivo Nacional, então aqui é 2/5, na verdade, 2/5 de uma certa quantia corresponde a 56, então 9/7 dessa mesma quantia corresponde a, então vamos lá, traduzindo aqui, o que a gente quer, a gente sabe aqui que 2/5 de uma certa quantia corresponde a 56, traduzindo aqui do português para a matemática, vou chamar essa certa quantia de x, porque é uma quantia desconhecida. Então, 2/5 de x é igual a 56. É o que nós temos nessa questão. Ok? Vamos multiplicar, trocar esse di pela multiplicação. 2/5 de x é o mesmo que 2x sobre 5. 2 vezes x é 2x, 5 vezes 1 que está aqui embaixo é 5. Tudo isso igual a 56. Fazendo aqui meios pelos extremos, ó, 2x vezes 1, que está aqui embaixo, dá 2x. E 5 vezes 56 dá 280, ok? Posso passar esse 2 dividindo, se você quiser, aí fica 280 dividido por 2 dá 140. Ou se você preferir ainda, vamos fazer o seguinte, eu vou dividir os dois lados da equação por 2, ok? Então, 2x dividido por 2 dá x desse lado. E 280 dividido por 2
dá 140. Então, 140 é a quantia desconhecida, né? O que ele chama aqui de certa quantia. É 140. A gente quer 9/7 dessa mesma quantia. Então, queremos 9/7 dx, né? Dx, que é, no caso aqui, o 140. 9/7 de 140. Então, 9/7 vezes 140. Ok? Então, você pode pegar o 9, multiplicar por 140, pegar o valor que você encontrar e dividir por 7. Ou pode fazer assim, ó, pegar o 140 e dividir por 7, que é mais fácil. 140 dividido por 7 é 20. Ó. 14 dividido por 7 é 2, aí repete o 0. Então dá 20. E 9 vezes 20 dá 180. Tranquilo? Letra E. Então, muito fácil de ser resolvido. Vamos para a questão de número 4. As frações 5/9 e A sobre 36 são equivalentes. Qual deve ser o número colocado no lugar de A? Nós já estudamos e já sabemos o que são frações equivalentes. O próprio nome já diz tudo. Equi, nesse prefixo, quer dizer igual. Valentes, ou mesma quantia, né? Que vale a mesma coisa. Certo? Então, são frações que são iguais. Então, 5/9 é igual a A sobre 36. Mas quem é o A? Para que essas duas frações tenham o mesmo valor? Simples. Para a gente descobrir quem é o A, a gente precisa descobrir por quanto esse 9 está sendo multiplicado. Para isso, basta pegar o 36 e dividir por 9, dá 4. Então, esse 9 está sendo multiplicado por 4 para se transformar em 36. 9 vezes 4 é 36. Então, para obter a fração equivalente, o 5 também tem que ser multiplicado por 4. Então, 5 vezes 4 é 20. Logo, o A aqui é 20. Essa fração aqui é a fração 20 sobre 36. Ok? Então, o A está ocupando o lugar do número 20. Tranquilo? Vamos para a questão de número 5. Se você quiser nessa questão também, pode aplicar meios pelos extremos. 9 vezes A, 9A, 5 vezes 36, né? 180, A igual a 180 dividido por 36, e o A vai ser igual a 20. Mas usando essa lógica que eu utilizei aqui, é bem mais fácil. Vamos para a questão de número 5. Considere as frações 5/6 e 7/8. Qual dessas duas frações é a maior? Qual dessas duas frações é maior, né? Bom, escreva a fração de denominador 24 equivalente a cada uma delas. São 2 itens. Vamos então escrever primeiro aqui as frações equivalentes para nós descobrirmos qual dessas duas frações, qual delas é a maior. Note que os denominadores são diferentes. Isso aqui é 6 e aqui é 8. Um método para descobrir qual das frações é maior é reescrevê-las com denominadores iguais. Então, vamos fazer aqui o famoso MMC, mínimo, ou seja, menor, né? Múltiplo comum. Dá para dividir o 6 e o 8 aqui por 2, ou 6 fica 3 e o 8 dividido por 2 dá 4. Dividindo por 2, o 3 não dá para dividir por 2, vou repeti-lo. 4 dividido por 2 dá 2. Por 2 novamente, o 3 não dá, repete. E 2 dividido por 2 dá 1. Por 3, o 3 dá 1 e o 1 é 1. Vamos multiplicar esses valores aqui. Então, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8 e 8 vezes 3 dá 24. Logo, o denominador comum aqui é o 24. Então, vamos escrever o 5/6 com o denominador 24. Então, ó, usando o que aprendemos agora há pouco, 24 dividido por 6 dá 4. Então, vou multiplicar o 5 também por 4. 5 vezes 4 dá 20. Vamos fazer o mesmo com a fração 7/8, com o denominador 24. Note que 24 dividido por 8 dá 3. Então, vou multiplicar o 7 por 3. 7 vezes 3, 21. Note que divide pelo de baixo, aí multiplica aqui pelo de cima. Então, agora a gente já temos as condições de saber qual das duas frações é a maior. Ora, qual é a maior? 5/6 ou 7/8? 5/6 é 20 sobre 24. E 7/8 é 21 sobre 24. Logo, 7/8 é maior. Ok?
E na letra B, pede as frações com denominadores 24, que são essas frações aqui, 20 sobre 24 e 21 sobre 24. Tranquilo? Espero que você tenha entendido, gostado e aprendido. Até a nossa próxima aula.